Você pode acompanhar comigo no livro do Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. O livro de Gênesis é o primeiro livro da nossa Bíblia e o primeiro livro da Bíblia hebraica, que é uma Bíblia sem o Novo Testamento, do Torá. É o livro, como diz a palavra Gênesis, dos princípios, o princípio de tudo na cultura hebraica, na história dessa nação. E também o princípio do que eles entenderam de Deus, do que eles aprenderam sobre Deus, mas principalmente, a maior de todas as lições, de um Deus que desde o princípio insiste em amar. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, eu dei como tema da nossa reflexão uma palavra de encorajamento. Sua vida pode ser diferente. Eu creio em mudança de vida. Eu creio em transformação. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, você pode acompanhar comigo. Diz assim o texto bíblico. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos gastar os próximos minutos meditando na Tua palavra, vasculhando o nosso coração através da Tua palavra, dos valores luminosos da Tua palavra. Faz assim, Senhor, que haja um clarão para dentro de nós, para que a gente se dê conta daquilo que precisa ser trabalhado, daquilo que precisa ser curado, daquilo que precisa ser agraciado com um novo olhar. Eu acredito que a partir do Evangelho, o Evangelho da esperança, revelado por Deus em Jesus, que a partir de Jesus, do Evangelho, uma vida pode ter rumos diferentes, que as vidas podem se reorganizar, que as pessoas podem experimentar mudança, podem abandonar estruturas mentais, estruturas culturais e assumir novos valores. Eu acredito no novo nascimento, como apresentado por Jesus a Nicodemos. Por isso, Senhor, nós meditamos na Tua palavra, nós desejamos seguir a vida sob essa esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alberto Camus, ele escreveu um livro bastante conhecido, chamado O Mito de Sísifo. Eu não vou falar sobre o livro do filósofo Camus, filósofo e literato Camus, mas a ideia do mito de Sísifo é uma ideia que me provoca muito, me instiga muito, porque, de maneira caricatural, Sísifo ele era governante em Corinto, ele foi alguém que provocou a ira dos deuses, isso no panteão de deuses da mitologia grega. E ele provocou porque ele era muito ousado. Ele provocou porque ele era muito pretensioso. Diz a história que ele enganou, inclusive, Thanatos, o deus da morte. Era para ter morrido e não morreu. Num jogo teatral, numa encenação, ele enganou e morreu de velhice, para a revolta dos deuses. E como castigo
por tamanha pretensão, arrogância, ele foi condenado a empurrar montanha acima uma pedra pela eternidade. Montanha acima, como a imagem sugere para nós, uma pedra, e toda vez que ele chegasse ao topo da montanha, uma força irresistível fazia rolar a pedra para baixo novamente. E ele tinha que voltar pela eternidade e empurrar a pedra, e a pedra rolava de volta, e ele empurrava a pedra, e a pedra rolava de volta, ele empurrava a pedra, e a pedra rolava de volta. Bom, Camus, né, ele explora essa angústia humana diante do absurdo da vida, de trabalhar em vão, de fazer tanto esforço e perceber que não saiu do lugar. Essa angústia que a gente sente às vezes, não é sempre, mas às vezes a gente sente esse gosto ácido, né, ressentido, de quem tem a sensação de que trabalha à toa, que gastou tempo em vão, que se empenhou em um projeto que fez água, que deu em nada. E daí vem a expressão trabalho de Sísifo. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas ela existe para o trabalho em vão, o trabalho que não produz, que não sai do lugar. Eu diria que essa é a angústia, esse é o grande absurdo diante do qual nós vivemos e com o qual a gente lida com muita frequência. Essa sensação de que a gente não consegue seguir em frente, não consegue mudar as coisas, não consegue fazer que a vida seja diferente. A gente fica com a sensação de que a nossa vida está sendo uma eterna reedição da mesma versão. E por mais que a gente lute, por mais que a gente batalhe, por mais que a gente se empenhe, parece que a gente não consegue mudar, não consegue reorientar, não consegue fazer diferente. E Jesus, ele reconheceu essa mesma angústia em Nicodemos. Vocês se lembram do encontro de Jesus com Nicodemos? Era um fariseu, e Nicodemos vai a Jesus e leva uma dúvida. Ele diz, é uma afirmação, mas ela é uma questão que ele leva a Jesus. É uma afirmação que carrega toda a angústia com a qual ele vai diante de Jesus. Ele diz, olha, alguém que faz as obras maravilhosas que você realiza, só pode vir da parte de Deus. E aí Jesus, percebendo a dificuldade dele de entender o que estava acontecendo, que Jesus vinha anunciar um outro reino, que Jesus vinha mudar a visão que as pessoas tinham da vida, do próprio destino, da religião, a visão que elas tinham de Deus. E aí Jesus, diante da angústia de Nicodemos, diz a ele assim, olha, na verdade, quem não nascer de novo, não vê, não enxerga o reino de Deus. É preciso nascer de novo. E Nicodemos se desespera, porque ele como bom fundamentalista, né, como bom legalista, ele entende tudo literalmente. Ele diz, como assim? Vou ter que voltar para o útero materno? Não dá, então acabou, eu não vou conseguir. Como é que alguém vai voltar para o útero materno? E Jesus diz, olha, você não está conseguindo entender isso que eu estou falando. E era uma metáfora, mas uma metáfora poderosíssima. Uma figura de linguagem, um símbolo poderosíssimo que está no cerne do anúncio de Jesus. Porque é exatamente essa a expectativa que Jesus tem sobre nós. É nisso que ele acredita quando vai às pessoas, apesar das suas misérias, apesar das suas dores, apesar dos seus transtornos, apesar de uma história de pecado como a mulher flagrada em adultério e que é perdoada. Jesus acredita em retomada, ele acredita em mudança de vida, ele acredita em transformação. A angústia de Nicodemos é a angústia de Sísifo e pode ser a nossa angústia. Mas não é apenas Jesus que acredita nisso, Deus desde o início. E não é por acaso que Abraão, que é considerado um herói, o ponto de partida da fé de 3 grandes religiões,
né? O judaísmo, o islamismo, né? E o cristianismo. O pai da fé, nessas três formações religiosas milenares, ele é o pai da fé. E quando a gente olha para Abraão, a gente percebe que o nascimento da história desse povo é um nascimento no deslocamento, no nomadismo. Ok, certo que nômades eram aqueles povos que não se fixavam numa terra e caracterizaram os povos mais rudimentares. Mas no texto bíblico, esse nomadismo, ele é um espírito, é um jeito de ser, é uma maneira de lidar com a vida. O Deus que se revela a nós, ele que se revela a Abraão, é um Deus para o nomadismo. O nomadismo hebreu aparece nessa narrativa bíblica como algo mais que o modo de vida originário de uma etnia. É uma figura da fé. A fé, ela é essa força que nos move para a diferença, para o desconhecido, para mudar as coisas, para construir aquilo que é inédito. A fé é essa coragem de ir em direção àquilo que ainda não existe, que é desejado. A fé é essa força de romper com uma estrutura de mesmice, de repetição. A fé é esse movimento. E se Abraão é o pai da fé, a fé precisa ser pensada assim, como esta habilidade de abandonar padrões de vida, de se despedir de estruturas que nós não queremos mais, que parece que começam a nos sufocar, que tornam a nossa existência ruim, de rever as crenças, de sair de contextos e aventurar-se no desconhecido. E Deus que se revela ali para Abraão e para o início dessa nação, Deus é este chamado à liberdade. Ele é um chamado à liberdade para Abraão, ele é um chamado à liberdade através de Moisés para o seu povo. É um Deus que manda ir, que acredita na construção de uma nova história, acredita em mudança. Deus é o espanto que desaloja a nossa existência para a busca de uma vida melhor. É essa revelação que a gente vê de Deus ali a Abraão, esse convite ao deslocamento, à mudança. Deus acredita nisso. E aí eu não quero cair numa armadilha de propor uma receita fácil para algo tão complicado. Eu já vivi o bastante para saber que não é simples mudar hábitos. Já vivi o bastante para saber, que muitos dos hábitos que eu quis abandonar ainda me acompanham. Eu sei que falo de algo complexo, mas de algo possível, que também experimentei na minha vida, e que provavelmente você também experimentou. E aí eu não vou te dar uma receita de passos e de atitudes que podem mudar a sua vida. Eu quero olhar para a experiência de Abraão, para esse espanto de Abraão diante do divino, que é um espanto que o desaloja, que desestabiliza a sua vida, a ponto de ele sentir-se chamado para ir. E a maneira como o texto coloca é de um deslocamento profundo. Os estudiosos descrevem o poema hebraico dando essa sugestão, né? Deixa a tua terra, né? Melhor, deixa a sua gente, a sua nação, sai da tua terra, deixa a tua parentela. Parece que é um deslocamento e um abandono que aprofunda, de quem precisa ser desenraizado, né? Transplantado de uma estrutura que o condiciona e não deixa e não o permite enxergar com mais clareza outras possibilidades de vida, outros jeitos de lidar com as coisas, outra maneira de encarar as situações.
Parece que é esse o movimento, esse espanto em Abraão. Portanto, eu quero falar aqui de movimentos negativos. Eu não vou dizer a você o que fazer, eu vou muito mais dizer a você o que não fazer. Com que se inquietar, o que abandonar, do que desistir. E eu vou sugerir isso em 2 pensamentos. E acredito que também hoje nós podemos ouvir uma voz que Abraão ouviu muitas vezes, que é uma voz muito linda. Quando Deus vai a Abraão, mais de uma vez Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, e diz: levanta os olhos. Né? Abraão, levanta os olhos. Olha para o céu, levanta os olhos. Quer dizer, não apenas para contar as estrelas do céu, mas olha de outra forma. Erga os olhos, enxergue outros horizontes, para que a sua vida, ela cresça, para que você se livre daquilo que te faz mal. Levanta os olhos. Eu creio que hoje ainda a gente ouve Deus sugerindo isso para o nosso coração. Mulher, levante os olhos. Homem, levante os olhos, enxergue de outra forma. Primeiro, são 2 sugestões, e lá vai a primeira. O início da mudança não é a ilusão de quem você deve ser, mas a inquietação com quem você não quer mais ser. O impulso que arranca Abraão da sua terra, que tira Abraão do contexto, faz Abraão mudar de contexto para mudar de vida. Esse impulso não é uma idealização, um Abraão maravilhoso que ele quer ser. É uma inquietação, é o abandono de um contexto, de uma estrutura, para ir em direção a quê? O texto vai dizer para nós: ao que eu te mostrarei, ao desconhecido, a algo que será construído à medida que você caminhar. Portanto, o mais importante não é quem você vai se tornar, o mais importante é que versão, que hábito, que estrutura você não quer mais com você, com a qual você quer romper, qual é o padrão do qual você quer se livrar. Quem você vai se tornar é desconhecido para todos nós, eu diria inclusive para Deus, porque será construído. Você e Deus, você inspirado por Deus, vai construir essa história que não está escrita, que é inédita. Abraão, eu te mostrarei. Tenha coragem, se levanta, se inquieta, se inconforma, se insatisfaz e vai. Deus acredita nisso, nessa coragem de construir outra versão de nós mesmos. Eu me deparei há algum tempo, já há 2 anos, desde a morte da minha mãe, com alguns vídeos e alguns textos de uma médica chamada Ana Cláudia Arantes, talvez alguns aqui conheçam. Ela é também escritora, e ela desenvolveu na medicina, ou desenvolveu uma medicina para preparar as pessoas para morrer. Na contramão da mentalidade de controle cientificista, triunfalista, ocidental, ela entende e tem argumentos maravilhosos. Ela reuniu uma sabedoria e movimentos profundos que abençoam muitas pessoas. E ela se tornou muito conhecida por causa de uma palestra que ela deu no TED, né, e em outras plataformas. E ela escreveu um livro que o nome é muito curioso: A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Para a gente que tem essa cultura de repulsa, né, da morte, pastor, não fale em morte não. A gente tem essa cultura supersticiosa, mistificada, lidar com a morte para nós, e ela desmistifica isso, e tem promovido grupos de apoio, de conversa, e ela conta, em um pequeno vídeo que eu assisti dela, ela conta a história de uma moça que
fazia parte de um grupo desse, de conversa, de partilha a respeito da morte. Eles tiveram um exercício sobre o dia da morte, o que é importante para você, o que você quer que as pessoas saibam que é importante para você no dia da sua morte. Um exercício de olhar para o coração, né? de olhar para o que realmente a gente ama, né? O que realmente vale para nós. E aí essa moça, ela postou numa rede social uma imagem, alguma coisa sobre o que para ela, no dia da morte, ela não abria mão, que era importante para ela, compartilhando. E aí ela teve 3 curtidas, né? 3 curtidas só, e alguém em inbox perguntando para ela, tá tudo bem com você? Aí no dia seguinte, intrigada com uma reação assim, quase que de ignorar a ela, né? Ela se sentiu ignorada, não foi enxergada num momento assim que ela abriu o coração e falou de algo que é profundo nela, uma riqueza para ela, e parece que os tantos amigos desconsideraram. No dia seguinte ela postou uma foto dela na balada, numa pista de dança, com as amigas, as gargalhadas, dançando e bebendo. 400 curtidas. E aí ela ficou em crise, ela falou assim, voltou para o grupo, a doutora Ana Cláudia Arantes faz esse registro, voltou para o grupo e falou, olha, tem alguma coisa muito errada com a vida que eu construí, com as pessoas de quem eu me cerquei. Elas não me veem, aquilo que é importante para mim, elas simplesmente não enxergam, elas não me enxergam. E ela diz, eu quero mudar isso, eu não quero viver dessa forma, né? eu quero mudar de vida, eu quero mudar de estrutura, de realidade, eu quero mudar as relações, não quero me cercar de gente, não quero gastar a minha vida com gente que tem valores fúteis, não quero me cercar de futilidade, de movimentos vazios, eu quero outros valores, eu preciso mudar de vida. Eu diria que a angústia dessa moça é a angústia que Deus causa no coração de Abraão, e eu diria que essa angústia é Deus. É um movimento divino de desalojamento, de nos desinstalar das nossas estruturas que enfeiam a vida, que torna a nossa existência, tantas vezes, um desperdício. Então veja, quando eu falo de sair em direção a algo, não se trata de sentir culpa por não ser uma criatura ideal, um super crente, sei lá, né, uma mulher tão bondosa, uma mãe maravilhosa, uma pessoa super competente, super eficiente, alguém super correto, né? Não falo dessas idealizações, porque elas são fonte de frustração. Eu diria, se a gente sair em direção aos ideais, nós vamos repetir, vamos cair na síndrome de Sísifo. Vamos passar a vida empurrando pedra morro acima e vendo a gente voltar sempre para a estaca zero, porque o ideal não existe. O ideal, ele esgota as nossas forças, porque a gente nunca atinge, e passa a vida culpado, insatisfeito com a gente mesmo. Não é disso que eu estou falando, mas do desejo de experimentar uma versão mais feliz de si mesmo. Parece que é esse o movimento que Deus quer fazer nascer no coração de Abraão. Essa insatisfação com aquilo que se tem ao redor, com aquilo que se é, e a busca por uma outra versão, ainda que desconhecida. Não é um ideal, não é uma vida sem contradições, não é uma vida sem angústias, não é uma vida sem problemas, não é uma vida perfeita, mas outra vida. É essa abertura que precisa fazer parte do nosso itinerário. É ela que está nesse nomadismo divino que faz nascer a história do povo hebreu, que principia o texto sagrado. Segundo, não existe mudança sem um deslocamento em direção ao outro, ao próximo, à irmã, ao irmão, à amiga, ao amigo, a outra pessoa. Não existe mudança. Tentar mudança para autoafirmação
por princípio, é repetir Sísifo. É viver como Sísifo. É empurrar pedra morro acima. A referência última para Abraão, perceba, a última referência de Abraão não é ele. Ok, Abraão, você vai ser um homem feliz, você vai ser o pai de uma grande nação, seu nome vai ser um nome bonito, uma vida bonita. Mas a última referência qual é? Você será uma bênção. Em ti, em você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Em você, todos serão abençoados. Percebam que o objetivo final é o outro. É o que Abraão vai fazer para o outro. A referência não sou eu, a referência é o outro a quem eu vou servir, o outro de quem eu vou cuidar. Não é não é espantoso pessoas experimentarem na vida mudanças radicais de mente, de ideia, de pensamento, se tornarem pessoas brilhantes, de mente arejada, inteligentíssimas, à frente do seu tempo, e compreenderem conceitos finos, terem uma mente alargada, mas, no entanto, se tornarem pessoas piores do que eram quando tinham uma mente estreita. Eu tenho visto isso, e isso me assusta. Desconfio até que quando essas pessoas eram mais estreitas, fundamentalistas, tinham uma religiosidade pesada, elas tinham até mais misericórdia, mais compromisso com o outro, tinham mais tempo para gastar com as outras pessoas, e de repente elas se tornam pessoas mergulhadas no individualismo, vivem em torno de si mesmas. Portanto, não me fale de mudança, é Sísifo, só Sísifo, um esforço gigante para nada, um trabalhão mudar de mente, e virou o quê? O que é que essa pessoa, quanto tempo da sua agenda está comprometida com serviço, com ajuda, com a missão de abençoar o outro? Portanto, olhando para a história de Abraão, eu ouso fazer essa afirmação, é uma afirmação contundente: não me fale em mudança de vida concreta, real, se essa mudança não tiver como referência última o outro. Não vamos falar disso. Talvez por isso João insista tanto, não vamos falar de fé, para com esse papo de Jesus Cristo, de Deus, se você não ama seu irmão. Porque é nele que qualquer transformação se realiza, porque é o verdadeiro deslocamento, é o verdadeiro nomadismo, Sair em direção ao outro, se desinstalar para mudar de vida significa reorientar o foco, colocar o foco no outro, o outro será a sua referência. Sem uma noção de importância do outro, da vida para o outro, seguimos empurrando pedra morro acima, atolados em nosso egoísmo. Então é o outro que me liberta. O outro me liberta. Ser uma bênção para todos. O outro que realiza a mais concreta transformação. O outro com quem me importo é já Deus mudando a minha vida. Então, se quiser mudar de vida, esqueça o projeto de autoafirmação. O ego parece ser uma areia movediça. E eu me lembrei, enquanto meditava sobre isso, de uma história que eu conheci há 2 décadas, estudando filosofia, que é a história do Barão de Munchausen. Ele foi um militar que voltou das suas aventuras militares contando histórias fantásticas do que ele fazia. Tem as mais bizarras,
dele voar junto com uma bala de canhão. Então ele se tornou assim a figura do mentiroso, uma figura alegórica na cultura germânica. Mas uma das histórias que eu acho mais impressionantes, bem interessante, eu acho que até um mito de um processo interior que está retratada na imagem para vocês, é de um dia que ele se embrenhou na mata e acabou atolado num pântano, sem conseguir sair com o cavalo e afundando cada vez mais. E aí ele conta na sua história a proeza de que foi capaz, que ele então teve a brilhante ideia de se puxar pelos próprios cabelos de dentro do pântano. Então ele se arrancou de dentro do pântano, puxando a si mesmo pelos próprios cabelos. Mas tem uma outra versão para essa mesma história, que diz que não foi isso que ele fez, não foi que puxou o cabelo. Pô, também, né? De que ele se puxou de dentro do pântano pelos cadarços das botas. Eu diria que é mais ou menos essa a pretensão de quem quer mudar de vida, ganhar uma vida mais consistente, mais bonita, quer viver diferente, mas vive com um projeto de autoafirmação. É tentar se puxar de dentro do lamaçal, arrancando a si mesmo, puxando pelos próprios cabelos. Assim é o esforço da transformação, que não faz do outro a sua referência maior. É uma tentativa ilusória, é uma mentira. Para! Até quando? Você vai se perder, vai desperdiçar as suas energias, vai trabalhar à toa. Quer mudar de vida? Abra os olhos, levanta os olhos, Abraão, e ser uma bênção para as outras pessoas. Levanta os olhos, Abraão, conta as estrelas do céu. Seja assim uma bênção luminosa para abençoar tantas vidas. Abraão não é chamado a um projeto de autoafirmação, um projeto para uma vida sem contradições, sem problemas, sem complicações, sem precariedades. Não! Abraão não é chamado para si mesmo, mas para o mundo, para as pessoas à sua volta. Eis o chamado divino. O chamado de Deus é esse. A mudança de Deus para a sua vida é essa. O chamado divino à humanidade é o de tornar-se uma pessoa que abençoa pessoas. Aí acontece a transformação. Aí acontece o novo nascimento. Aí Nicodemos verá o reino de Deus. Você quer ficar em pé junto comigo? Eu gostaria de orar com você.